Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo Jesus, Franklin Oliveira. Estamos aqui para mais uma vez darmos continuidade às nossas lições da Escola Bíblica Dominical, mais precisamente da classe dos jovens, nesse terceiro trimestre de 2026, onde nós iremos estudar o livro de Juízes. E o tema da nossa lição, da nossa revista, diz Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. O subtítulo diz Lições espirituais no livro de Juízes. Então, é sobre esse tema que nós iremos nos debruçar aqui nessas 13 lições desse nosso terceiro trimestre de 2026. Eu queria pedir para você que curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, pega o link desse vídeo, joga lá no grupo de WhatsApp da sua classe da Escola Bíblica Dominical, manda para os seus amigos, para os seus irmãos, para que juntos nós possamos aprender e compreender da palavra de Deus. Pois bem, a nossa lição de número 1 diz: O livro de Juízes, quando cada um fazia o que parecia certo. Nosso texto principal está em Juízes 17:6, que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17:6. O resumo da nossa lição diz assim: Deus cumpre seus propósitos por meio de instrumentos humanos escolhidos e capacitados por ele, apesar da fraqueza do homem. O nosso texto base está em dois capítulos de dois livros da Bíblia, que é Josué 24, do 26 ao 30, e Juízes, o capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 17, e o versículo 6. Aqui você pode ler na sua classe de jovens para dar continuidade. A nossa introdução eu coloquei assim: Juízes. Neste trimestre, mergulharemos a estudar o sétimo livro da nossa Bíblia Sagrada. A expressão juízes nos remete a uma figura de um magistrado moderno, trajado de uma toga semelhante aos juízes da Suprema Corte Brasileira do STF. Porém, este termo, no período em que foi cunhado, não se tratava ou se referia a essa espécie de juiz. No período narrado pelo livro de Juízes, o termo designava homens e mulheres suscitados ou levantados por Deus para libertar o povo das opressões que este enfrentava na terra de Canaã. Não eram juízes no sentido meramente jurídico, e sim líderes carismáticos levantados em momentos de crise para conduzir Israel ao arrependimento, à restauração da aliança e à vitória sobre os inimigos. Neste livro, veremos que Deus levanta homens e mulheres independentes das suas limitações, contradições e quedas morais, que ainda assim são usados por Deus na realização dos seus propósitos soberanos. O livro de Juízes ressalta a fragilidade humana, mostrando que seus líderes são falhos, vulneráveis e muitas das vezes espiritualmente inconstantes. Pois bem, para nós iniciarmos essa nossa lição, que eu digo já de princípio que a primeira lição do livro desta revista que a gente vai aprender nesse terceiro trimestre é uma lição mais para mostrar o contexto, para mostrar o período em que o livro de Juízes foi escrito, a sua mensagem e o propósito. É tanto que eu coloquei aqui três colunas aqui que a gente tem na lição dos professores, que é sobre o título, autoria e propósito. O título diz assim: Juízes é um livro histórico do Antigo Testamento que aparece entre os profetas anteriores do cânon hebraico. Nos documentos judaicos antigos, ele recebe o nome de Sefer Sheftim, juízes ou governadores. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, transliterou este título, mas as versões modernas seguiram a Septuaginta, a Peshitta e a Vulgata como base para traduzi-lo. A autoria. Não se sabe quem é o autor de Juízes. Já se supôs que cada um dos juízes escreveu a própria história e que a obra atual representa uma coleção, seria um apêndice, né? Uma coletânea de que cada juiz escreveu, porém é só uma suposição, né? Uma coleção desses relatos individuais. Outros estudiosos já atribuíram a autoria a Finéias, Ezequias e até mesmo a Esdras. O propósito do livro, ao apresentar esta história, é definitivamente didático. Ensinar a retribuição divina sobre um povo pecador, a misericórdia de Deus sobre o arrependido e a futilidade de governos idólatras que são centrados no homem. Essas coisas a gente vai ver no decorrer das 12 lições que a gente vai ver pela frente, onde nós vamos aprender que
O livro de Juízes se trata de um ciclo sem fim, onde o povo peca, Deus envia o juízo levantando uma outra nação para subjugar o seu povo. O povo, no meio desse sofrimento, ele se volta para Deus em arrependimento, em choro, em clamor. Então Deus levanta um juiz como resposta a esse pedido de socorro, e esse juiz é liderado por Deus, levantado por Deus, e então Deus traz o livramento, traz a paz, e assim se repete sucessivamente, como a gente vai ver nas 12 lições seguintes. O que é interessante a gente colocar aqui na nossa introdução é que a palavra juiz não tem o mesmo significado que tem nos dias atuais. Nos dias atuais, quando você diz para uma pessoa, se refere a uma pessoa como um juiz, ou se trata do tema de juiz ou juízes, você está se referindo a um sentido jurídico, aquele sentido onde a gente vê aqueles homens trajados de toga, como a gente tem no nosso STF brasileiro, né? Supremo Tribunal Federal, onde aqueles juízes estão ali trabalhando no sentido jurídico. Já no sentido bíblico, no sentido teológico de antigamente, a palavra juiz ela se referia a uma pessoa levantada por Deus, capacitada por Deus, empoderada, como a gente vai ver no decorrer das lições, empoderada pelo Espírito para subjugar Israel, para governar, melhor dizendo, sobre Israel, para cumprir os desígnios e os propósitos de Deus, tá? Então, na nossa introdução bem básica, o que vale nós ressaltarmos é que essa primeira lição nós iremos estudar esse contexto histórico, todo o pano de fundo que envolve o livro de Juízes, que abrange também o livro de Josué, que é após a morte de Josué que vai se iniciar, se instaurar o período dos juízes de Israel, tá bom? O nosso primeiro tópico diz Josué e a conquista da Terra Prometida. O subtópico primeiro diz a conquista da Terra Prometida. O contexto histórico do livro de Juízes é encontrado no livro de Josué, na famosa conquista da Terra Prometida. Josué liderou Israel na conquista de Canaã. Após a morte de Moisés, Deus se encontra com Josué e o incentiva a dar continuidade ao projeto, lhe fortalecendo, animando e dando bom ânimo para prosseguir na missão. Josué 1:9. Como líder corajoso e fiel à missão divina, Josué conduziu a travessia do Rio Jordão e iniciou o processo de conquista e repartição do território entre as 12 tribos de Israel. A conquista da Terra Prometida é o início da formação de Israel como um Estado, povo e nação. Pois bem, o contexto histórico do livro de Juízes, a gente encontra ele em Josué. A gente lembra que Deus levantou Moisés no Egito para libertar o povo daquela opressão que eles viviam ali no Egito, para levar eles para uma terra que ele já tinha prometido a Abraão, onde ele diz para Abraão que iria multiplicar a semente dele, ele seria pai de multidões, pai de nações, e assim se formaria uma nação, se construiria um país-estado que levaria por nome, leva até hoje, de Israel, mas naquele tempo, como não tinha uma formação de país, de estado, era somente chamado de povo hebreu que habitava no Egito e posteriormente habitou um período no deserto, mas ainda não era uma nação propriamente dito, não era um povo com estatuto, com regras, com leis, com um estado de governância formado como nós temos de hoje em dia um país formado aliás, até os dias atuais, Israel ainda briga no Oriente Médio por essa independência de Estado, por essa independência de país. É claro que a gente vê muito a guerra lá no Oriente Médio entre esses países que tentam disputar essa mesma região, dizendo que aquela região é sua ou daquele, mas na Bíblia nós aprendemos que aquela região de Canaã foi conquistada por Israel. Deus deu para Israel e Israel tomou posse daquela terra, transformando ali a sua nação, o seu povo, o seu estado. Mas antes disso, de nós chegarmos nos dias atuais, Israel, quando no período ali de Josué, de Moisés, Josué e o período dos juízes, eles ainda não existiam como um país-estado, como um povo que tinha seus estatutos, suas leis, como eu já disse aqui. E após a morte de Josué, que vai se iniciar essa iniciativa de Israel transformar-se em uma nação, que era um propósito de Deus, uma promessa de Deus para esse povo, de transformar ele em uma nação que seria exemplo para as nações que estão vizinhas. Então, Josué vai ter esse papel importante ali na vida do povo hebreu, porque ele vai conquistar a terra prometida
junto com o povo, pela permissão de Deus, e assim dar início a esse estado, a essa nação, dividindo as terras e animando o povo para prosseguir, porque após a morte de Josué, não vai existir mais um líder que vai estar na frente dessa divisão, que vai estar na frente do povo, sendo aquele interlocutor entre Deus e o homem, e assim o povo vai viver de acordo com sua própria vontade, com sua própria maneira, e é aí que a gente entra no livro de Juízes. Então, o contexto histórico de Israel, de Juízes, está muito impregnado e muito conectado com o livro de Josué. A gente vê Deus levantando Josué para dar continuidade à missão, que a missão seria invadir as terras de Canaã, tirar aquele povo que já habitava ali e ali construir uma terra aonde seria e serviria de exemplo para todas as nações, tá bom? Então, nosso primeiro tópico é simplesmente para mostrar a formação de Israel como um estado, como um país, e a gente entra aqui no nosso segundo subtópico que diz que Deus é o conquistador. Josué 23:3 diz assim: E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vós. Josué travou inúmeras batalhas com os povos vizinhos da terra prometida. De todas elas saiu vencedor. As nações temiam Israel e o seu Deus. Irmãos, isso aqui é muito interessante porque é, quando nós vamos analisarmos, eu deixo aqui já como uma lição de casa para vocês, nesse trimestre, antes de você entrar no livro de Juízes propriamente dito, leia o livro de Josué. Leia do capítulo 1 até o último capítulo para você entender como é que foi essa conquista. Como é que foi que Deus fez para tirar aquele povo de lá e colocar o seu povo dentro de uma terra onde ele já tinha prometido para Abraão. Deus não está tomando uma terra de um povo que já é deles, não. A terra de Canaã já era de Israel. Deus tinha prometido isso há anos, há séculos antes, e ali é o cúmino da missão. Ali é onde Deus vai cumprir a promessa, onde Deus vai conquistar e entregar para o povo aquilo que ele já havia prometido a Abraão há muitos anos atrás. E isso é interessante porque Josué travou batalhas inúmeras. Josué enfrentou nações que já era formada há séculos, há anos, com armario, com poder, com defesas gigantescas, e Josué está pegando um povo que nunca lutou, um povo que vivia sendo subjugado pelo Egito, pelas nações antigas, um povo que não tinha experiência em guerra, um povo que não tinha sagacidade para saber o que deveria ser feito em uma batalha. Então Josué pega esse povo e vai para Canaã e conquista aquelas terras. Então, aos olhos humanos, nós poderíamos dizer que as batalhas que Josué pretendia e travou foram batalhas que não foram sábias aos olhos humanos. Ele pega um inexperiente e vai para um campo de batalha com uma nação experiente, contra um povo que tem condições de destruir, dizimar nações que já têm conquistas gigantes. Então, aos olhos humanos, a luta que Josué travou, quando ele luta contra os moabitas, contra os filisteus, quando ele vê o sol parar e Deus trabalhar, as lutas que ele travou no livro de Josué são lutas que o homem não poderia conquistar. E somente a intervenção divina poderia fazer algo. É por isso que ele, no livro de Josué, o capítulo 23, ele diz: E vós já tendes visto quanto o Senhor vosso Deus fez. E todas as nações por causa de vós, a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem tem pelejado por vós. Irmãos, isso é Josué olhando para o povo e dizendo: nós não tínhamos condições, nós não tínhamos possibilidades. Aos olhos humanos, nós não iríamos nem conseguir entrar aqui dentro, mas o Senhor Deus fez. Ele pelejou por nós. Isso é bonito porque no fim da vida de Josué, ele poderia bater no peito e dizer: olha para trás, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de coisa que o meu braço forte conquistou, olha o tanto de povos, de nações poderosas que eu subjuguei com a força do meu braço, mas ele não faz isso. Aí eu coloquei aqui: no fim de sua vida, Josué fez questão de falar no capítulo 23 que Deus era quem pelejava pelo seu povo. Ele fez questão de enfatizar
que todas as vitórias de Israel sobre as nações que habitavam em Canaã deram-se em razão da intervenção divina. Deus é o conquistador. Irmãos, independente da batalha com que nós estejamos travando ou iremos travar, se Deus for na nossa frente, como diz um versículo bíblico, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e o que vai restar para nós é: bendito seja o Deus de Israel. E é exatamente isso que nós vemos no livro de Josué. Do capítulo 1 até o seu último capítulo, nós vemos ele descrever coisas grandiosas, cenários até muitas vezes que a gente poderia colocar em filmes de Hollywood, como o sol parando, lutas e guerras que venceram a lógica humana contra exércitos maiores que o nosso, que o de Israel, mais poderosos que o de Israel, e eles venceram. Então, a história de Israel é uma história marcada por poder, por glória de Deus. E ele não poderia justificar, falar de outra pessoa que fez isso a não ser o próprio Deus. É ele quem é o conquistador, tanto na minha quanto na sua vida. Terceiro e último subtópico do nosso primeiro tópico diz a morte de Josué. Josué 24, 29 diz assim: E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. Juízes 1:1 diz: E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem entre nós subirá primeiro aos cananeus, para pelejar contra eles? O livro de Josué termina e o de Juízes inicia destacando a sua morte. Diferente de Moisés, que havia deixado um sucessor, Josué não deixou ninguém para lhe suceder. Josué tinha um papel de líder espiritual, social e político. Com a sua morte e sem nenhum sucessor, as tribos deveriam completar a conquista de suas porções da terra com a responsabilidade de viver conforme a aliança e a lei de Deus. Poderia-se pensar que a nova geração iria viver desorientada e sem referência, pois a última pessoa levantada por Deus havia partido. Porém, o reino de Deus não entra em colapso quando preciosos servos consagrados morrem. O reino de Deus continua avançando apesar da morte de seus servos consagrados. O livro de Juízes é a comprovação de que Deus continua levantando homens e mulheres para continuar a sua obra na terra. Ele nunca abandona o seu povo. Pois bem, meus irmãos, quando Moisés morreu, o plano de Deus era levantar outro líder, que nesse caso seria Josué. Moisés passou o tempo todo ensinando a Josué coisas que ele iria aplicar posteriormente à morte de Moisés. E quando Josué morre, já não existe mais um substituto. Josué não teve o trabalho de preparar um sucessor para continuar a obra, para continuar a missão divina de entrar na terra de Canaã, conquistar, dividir, propagar a aliança e continuarem vivendo fielmente a Deus. Ele não preparou um corpo de obreiro, colocando em nossos dias atuais, para continuar a obra de Deus. O que é interessante é que o povo se acostumou com essa ideia de ter um líder, de ter alguém que vai estar à frente do povo. E isso é muito importante. É tanto que o povo, em Juízes, no primeiro capítulo de Juízes, a primeira pergunta que o povo faz após a morte de Josué é essa: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra nós? A pergunta deles é: agora Josué morreu. Quem vai ser o líder? Quem vai ser aquele que vai continuar à frente da missão em entrar na terra de Canaã, dividir as porções, propagar a lei de Deus para nós vivermos conforme a aliança que nós fizemos no Monte Sinai? É interessante isso porque eles estão procurando uma referência, eles estão procurando alguém que vai ser o guia do povo, que vai ir à frente, ditando as regras, tanto política, social e espiritual, para aquele povo continuar construindo o seu país-estado, a sua nação. E isso é interessante porque o povo, por outro lado, poderia pensar também que a obra de Deus tinha se findado ali, que o processo de conquista de Deus tinha se arruinado e eles não conseguiriam mais entrar naquela terra e tinha acabado com a história. Só que o que é interessante é que Deus em si levanta
alguns líderes que nós vamos denominar como juízes, e mais para frente nós iremos analisar um juiz por juiz, seus atos, o que fez, o que deixou de fazer, o que fez de bom, o que fez de ruim. Mas nessa primeira lição nós estamos analisando um contexto histórico, nós estamos vendo um panorama geral do livro, para depois nós entrarmos nos pormenores e por assim em diante. Deus levanta esses líderes com o sentido de mostrar para eles que o governo que Deus sempre quis para eles é um governo teocrático, que é Deus no governo. O que é interessante, irmãos, é que no período dos juízes eles vão vivenciar um período que é muito conturbado. Eu costumo chamar de um período de uma anarquia. Não existia um governo. A gente vai ver mais para frente em textos que diz que cada um vivia de acordo com seu próprio interesse, com aquilo que cada um acha certo ou acha correto aos seus próprios olhos. Eles viviam em uma espécie de um relativismo moral, cada um fazia aquilo que lhe agradava, que era idôneo para a sua própria vida, e assim prosseguiam. Isso são marcas da nossa pós-modernidade, onde a gente vive esse tempo marcado por esse relativismo moral, que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o que é interessante é que o livro de Juízes, além de mostrar homens e mulheres capacitados por Deus, também mostra uma mensagem divina. Deus sempre quis estar no governo. Deus sempre quis mostrar para o povo que é Ele quem governa. E bendita seja a nação cujo Deus é o Senhor, já dizia o salmista. Isso é interessante porque, no meio dessa anarquia em que o povo está querendo viver desorientado, de acordo com a sua própria vontade, o levantar de Deus de um juiz é uma resposta de Deus. É Deus dizendo: eu ainda estou no governo. O meu desejo ainda é governar vocês. O meu desejo ainda é fazer de vocês a minha nação. Deus sempre quer estar no governo da nossa vida. Isso é muito interessante porque o livro de Juízes ele mostra isso. Eu coloquei aqui, ó, o livro de Juízes é a comprovação de que Deus continua levantando homens e mulheres para continuar a sua obra na terra. Ele nunca abandona o seu povo. E eu vou dizer algo aqui muito sério. Quando Deus levanta um homem e uma mulher, não é para glorificar o nome do homem, não é para colocar o homem em um pedestal, em um lugar de destaque, para mostrar para os outros povos, nações, amigos, inimigos, o que for de gente de que aquele homem é poderoso. Não. É para mostrar que Deus continua no controle. É para mostrar que Deus continua guardando o seu povo. É para mostrar que Deus ainda se interessa nas coisas humanas. É para mostrar que Deus ainda está trabalhando. Eu lembro sempre disso quando João está escrevendo aquelas cartas às igrejas ali do livro de Apocalipse, e ele diz uma frase, repete uma frase sempre dizendo que o Espírito do Senhor estava caminhando sobre os castiçais. Os castiçais representam essas igrejas, representam esse povo de Deus que está caminhando na terra, e Deus, o Espírito do Senhor, ainda está caminhando, ainda está trabalhando. A gente não vê. A gente muitas das vezes questiona a Deus perguntando cadê Deus no meio dessa anarquia toda que nós vivemos nos dias atuais, cada um vivendo de acordo com o que bem entender, e nós perguntamos: cadê o Senhor? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, as coisas que Deus fez no passado e continua fazendo no futuro e no presente, nos mostra que Deus continua levantando homens e mulheres. O maior propósito de Deus ainda é governar a minha vida, ainda é governar a sua vida. E Deus, ele tem esse lugar em nosso coração. O- a cadeira que existe em nosso coração, só existe um dono. Só uma pessoa pode sentar nessa cadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o livro de Juízes, a morte de Josué, nos mostra isso. Talvez o povo deveria ter pensado: agora Deus nos abandonou. Agora nós não temos um líder para prosseguir isso. E é interessante nós dizermos isso, que homens consagrados por Deus, homens chamados por Deus, morrem, perecem, passam por dificuldades. Mas a obra de Deus, ela prossegue. O que fica são os feitos deste homem de Deus. São aquilo que aquele homem demonstrou na terra, fez na terra. Se aquilo que ele fez foi glorificar a Deus ou exaltar o seu próprio nome, isso fica. E é isso que vai ser julgado. Mas a obra de Deus, ela continua.
Deus continua levantando homens e mulheres de Deus para dar continuidade até o dia em que Ele mesmo vai descer para resgatar-nos desse mundo, desta anarquia total que vivemos, para continuarmos vivendo num governo teocrático, onde Deus é o governador e nós somos os seus servos para toda a eternidade. Segundo tópico da nossa lição diz o livro de Juízes. Primeiro subtópico diz uma geração desorientada. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. O livro de Juízes abrange o período que vai da morte de Josué até os primeiros passos rumo a uma monarquia, o período dos reis de Israel. Esse intervalo tem um período que ultrapassa a marca de 3 séculos, que foi marcado por infidelidade, opressão, arrependimento e livramento. O povo de Israel enfrentou sucessivas crises, experimentou o declínio espiritual e sofreu derrotas diante das nações pagãs. O último versículo do livro de Juízes esclarece bem como foi esse período, dizendo que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Com isso, a geração foi influenciada pelas nações vizinhas e pelos próprios cananeus que ainda habitavam na terra, se tornando assim uma geração desorientada, desorganizada e desunida. Pois bem, irmãos, o último versículo de Juízes, ele salienta como é que foi a vida daquele povo que viveu aquele período. Diz, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Eles viviam uma espécie de anarquia política, anarquia espiritual, anarquia social. Eles viviam um período em que cada um ditava o que era verdadeiro, o que era falso e assim seguia. Esse período do livro de Juízes é o início de uma nação. E isso é interessante porque é uma nação que está se iniciando de uma forma errada. Porque aonde deveria haver organização, aonde deveria haver uma unidade para junto eles se reguer, porque, volto a repetir aqui, eles ainda não eram um país-estado. Eles eram só um povo, que era conhecido como o povo hebreu, que habitava no Egito, depois habitou no deserto, e posteriormente está invadindo uma terra que Deus já tinha concedido para eles há muitos anos atrás, e agora eles estão ali para conquistar esse direito, essa terra, para se transformar em uma nação, em um povo, em um país-estado, como a gente tem nos dias atuais. E o que é preciso para isso é organização, unidade e orientação. Então, eles estão vivendo totalmente o contrário daquilo que era para eles viver. Era para eles estarem mais unidos, era para eles estarem mais organizados e muito bem orientados para eles conquistarem essa terra. Então, veja que a geração que vai iniciar essa conquista, que vai iniciar esse projeto de Deus, é uma geração que estava desorientada, estava vivendo de acordo com suas próprias maneiras, com seus próprios desejos, com seus próprios interesses, e não estava nem ligando para a aliança que eles tinham feito com Deus e para a fidelidade ao Senhor. Então, o início de Israel, ele é marcado por essa infidelidade, ele é marcado por essa opressão, por esse arrependimento, por esse livramento, porque eles já começaram ruim. Se começarmos bem, irmãos, esse período da história de Israel, ela nos traz essa lição. Porque Deus já orientou esse povo. Deus já organizou esse povo. Deus já uniu esse povo. Deus tinha feito coisas grandiosas na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida do próprio povo de Israel que vivenciou aquela travessia do rio, a conquista da terra, mas agora simplesmente estava esquecendo dessa orientação de Deus, estava esquecendo dessa organização e dessa união e simplesmente vivendo o que o versículo 25 diz. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso nos traz um ensinamento muito grande para nós olharmos para o passado, vermos como Deus nos livrou com forte mão do Egito. E isso eu falo de um modo espiritual. Vermos como Deus nos resgatou, como Deus nos amou de tal maneira que foi em um lugar aonde ninguém mais iria para nos resgatar, nos colocou vestes novas, vestes limpas, para nós vivermos o seu reino em unidade, para nós vivermos o seu reino em organização e em orientação. Mais para frente eu vou falar sobre um tópico a respeito
da perca de autoridade que nós vivemos nessa pós-modernidade. A pós-modernidade ela rejeita todo tipo de autoridade, seja a autoridade familiar, a autoridade de governo, a autoridade eclesial das nossas igrejas e tal. A modernidade, uma das marcas da modernidade é simplesmente essa, é ignorar a importância de uma autoridade. Muitas das vezes até menosprezar o poder que uma autoridade, seja pai, mãe, seja familiar, seja social, seja cultural, o que for na nossa vida. Então, a marca da modernidade é exatamente essa, é rejeitar, é o que a gente vive hoje em dia. E esse povo está vivendo uma modernidade muitos anos atrás. Eles já estão negando essa unidade, eles já estão negando essa organização, eles já estão negando essa orientação que Deus já tinha dado há muito tempo atrás a Moisés. Deus não deixou, irmãos, esse povo ao léu. Deus disse como deveria viver. Deus disse que quando chegasse em Canaã, eles tinham que se abster dos povos que ali estavam e expulsar esses povos do meio deles. Deus já tinha orientado, Deus já tinha dito para eles o que deveria ser feito. Mas mesmo assim, eles estão simplesmente vivendo o que da maneira com que parecia reto aos seus olhos, se juntando com esse povo cananeu, convivendo com eles, praticando as coisas que eles praticam e assim negando a lei de Deus e sendo infiel. E aí vem a opressão de Deus. Aí, posteriormente à opressão, vem o arrependimento deles, porque eles reconhecem que Deus já tinha orientado, Deus já tinha organizado, Deus já tinha unido o povo para esse propósito, para esse tempo, e assim Deus vem com livramento, porque quando o homem se arrepende dos seus caminhos, Deus entra com livramento, porque Deus é um Deus maravilhoso e misericordioso. Então, a geração que vivenciou esse período foi uma geração desorientada, uma geração não por falta de orientação, tá, irmãos? Uma geração desorientada porque eles escolheram serem desorientados. Eles escolheram viver de acordo com o próprio desejo do coração e negando aquilo que Deus outra hora já tinha orientado para eles, organizado e unido para eles viverem aquilo que Deus tinha na vida deles, tá bom? Então vamos passar aqui para o nosso segundo tópico do terceiro subtópico que diz assim: os juízes. Juízes 2:16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Juízes 2:16. A palavra juízes em hebraico é shopetim. A palavra juiz, nos dias atuais, remete a um sentido jurídico, como a gente falou aqui na nossa introdução. Este termo é comumente utilizado para descrever magistrados que atuam na esfera judicial. No contexto bíblico, esse não era o sentido empregado para esta palavra. Nos tempos que foi escrito este livro, juízes era designado pessoas que exerciam liderança na nação, no sentido de governar, comandar batalhas, julgar e dar livramento ao povo. No caso do livro de Juízes e da história de Israel, esses juízes tinham uma função espiritual perante o povo, até porque eles eram levantados pelo próprio Deus, eles eram empoderados pelo Espírito de Deus e, através disso, Deus usava eles como um interlocutor para falar a sua vontade, seu desejo e seu desígnio. A sua escolha se dava única e exclusivamente por vontade divina. Deus os escolhia a dedo para determinado tempo e propósito. Não pertenciam a uma tribo específica e não vinham de uma sucessão hereditária. Origens diferentes, qualidades e defeitos, métodos e peculiaridades de cada um deles nos revelam que Deus usa quem Ele quer e ninguém é insignificante para Ele. Os juízes descritos no livro são Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Sangar, Tola, Jair, Ibsan, Elon e Abdon. Ao todo, o livro de Juízes descreve a trajetória desses 12 escolhidos. Posteriormente ao livro, apenas Samuel é tratado como um juiz. Pois bem, meus irmãos, a palavra juiz ou juízes, como a gente viu aqui na nossa introdução, do hebraico shofetim, ela não tem o mesmo significado que os dias atuais. Nos dias atuais, a palavra juiz ou juiz, ela nos remete a um sentido jurídico, né? A um sentido mais advocácio, né? Onde pessoas vão se reunir para discutir
algum assunto judicial. No período bíblico, no contexto bíblico, esse não era o sentido, não tinha um sentido judicial, vamos dizer assim. O sentido dessa palavra juiz era alguém que era levantado, escolhido. Isso é importante dizer, porque a escolha do juiz se dá primeiramente divinamente. É Deus quem escolhe. Isso nós estamos falando, irmão, no período bíblico. Não confunda isso com a escolha de um juiz do STF, tá? Não confunda isso com a escolha de um juiz ou juízes no sentido judiciário de hoje em dia. Por isso que é importante fazer essa distinção. Porque no período bíblico essa palavra tem o sentido e ela é empregada no sentido de alguém que é levantado por Deus, que é escolhido a dedo, como eu coloquei aqui, por Deus por um determinado tempo e para um determinado propósito. Então, o juiz, no sentido bíblico, ele foi levantado, ele foi escolhido por Deus a dedo para uma determinada função. E o que é interessante é que Israel ela é dividida por tribos, 12 tribos, a gente sabe muito bem isso aqui, nós estamos na escola bíblica dominical, e cada tribo tinha sua função, tinha o seu afazer no reino de Israel. A gente tem a tribo de Levi, que são os separados para a classe sacerdotal, que são separados para o ministério de culto a Deus, cultivo a Deus, e outras tribos tinham as suas determinadas funções e determinadas tarefas no reino de Israel. E o que é interessante é que a escolha desses 12 juízes aqui por Deus não vem de uma sucessão hereditária. Ela não é algo que passa de pai para filho. Ela não é uma tribo escolhida, como a tribo de Levi foi escolhida por Deus para o sacerdócio. Ela não foi uma tribo escolhida. Cada um tinha sua peculiaridade. Cada um tinha seu método, cada um vinha de uma própria família, cada um, vamos dizer assim, era pertencente a uma tribo, a uma determinada tribo. Então, a escolha dava-se única e exclusivamente pela vontade divina. Era Deus quem escolhia a dedo cada juiz para determinado tempo, para determinado propósito. Então, vale ressaltar essa diferença entre o termo juiz de antigamente e juiz de hoje em dia. Hoje em dia, o juiz se capacita para estar ali para servir. No tempo de Deus, o juiz não era necessário ele se capacitar. Era o próprio Deus que escolhia ele, independente das suas fraquezas, dos seus acertos, da sua capacidade física. O próprio Deus o escolhia e o capacitava para servir na obra de Deus. Isso nos mostra, nos revela que Deus ele usa quem ele quer. Ele escolhe quem ele quer, independente se cada um tem a sua trajetória marcada por desafios, por inseguranças, por coisas que não conseguiu concluir na vida. Se Deus escolheu, está escolhido. Isso mostra que ninguém é insignificante no reino de Deus. Deus pode escolher qualquer pessoa para usar em determinado tempo, em determinado propósito. Isso me lembra muito do início do ministério de Jesus, porque Jesus, quando ele vai iniciar o seu ministério, vai lá naquela praia escolher umas pessoas, alguns pescadores, né, iletrados, para continuar, melhor dizendo, para dar início ao seu ministério terreno, que perdurou por 3 anos. O que é interessante é que Jesus está descendo para essa praia. Ele passa por sinagoga. Ele avista pessoas extremamente, irmãos, capacitadas para servir. Ele avista rabinos, ele avista pessoas que para aquele século seriam um gênio, seriam pessoas que falariam bem, seriam pessoas que teriam um intelecto capaz de construir oratórias, de construir coisas para o reino de Deus que seriam muito melhor que um pescador iria fazer. Você entende? Só que Deus, Jesus, ele decide descer na pacata Galileia. Isso já nos mostra algo gigantesco, porque Galileia, naquele período, era tratado como um lugar onde moravam as pessoas de menor importância, as pessoas que faziam os trabalhos braçal, é tanto que ele se encontra com os pescadores que estão ali pescando, e é eles quem ele escolhe para começar o seu ministério. Então, é interessante mostrar a vontade da escolha de Deus. Ele não olha como um homem vê. Ele não olha como eu e você vê. Se eu e você vai montar um empreendimento e nós temos condições de contratar pessoas capacitadas para fazer parte desse projeto, nós iríamos nos melhores lugares do mundo para escolher essas pessoas. Deus e Jesus não. Eles vão aonde ninguém mais quer ir. Eles vão aonde
Ninguém mais quer olhar. Isso talvez seja a minha e a sua história. Ele, ele foi aonde ninguém queria mais olhar. Ele olhou para onde ninguém mais queria olhar. E isso é interessante nós mostrarmos e vermos que o livro de Juízes ele mostra isso. Deus escolheu um Sansão que só fazia besteira, só tinha pensamentos contrários à vontade de Deus, mas Deus o escolheu e ele foi usado. Deus escolheu um que era filho de prostituta, que eu não me lembro o nome agora. Deus escolheu um canhoto. Deus escolheu pessoas que não tinham talento algum, que não tinham condições financeiras, que não tinham nada para poder servir. E isso é triste porque hoje em dia o ministério se tornou algo de barganha. O ministério, eu falo isso com muito temor de Deus, que o ministério, a consagração de servos e servas de Deus, se tornou algo que é, é conquistado através de barganha, é conquistado através do quanto esse futuro obreiro pode oferecer financeiramente para os cofres da igreja. Que isso fique um alerta. Que isso fique como um alerta para nossas vidas, para os pastores, para os líderes, para nós que futuramente, que estamos falando aqui numa classe de jovens, futuramente seremos esses homens e mulheres de Deus, levantados por Deus, que nós possamos olhar para o correto. É bem verdade que com esse pensamento que nós temos hoje em dia, de valorizar aquilo que Deus valoriza e não aquilo que o homem valoriza, nós seremos muitas das vezes confrontados. Nós seremos muitas das vezes escanteados para o lado porque nós estamos com uma visão de evangelho e não com uma visão de ministério feito por barganha. Então, isso serve como um alerta para nós jovens. Os juízes que Deus levantou não tinha nada para oferecer meramente com os olhos humanos, mas Deus os capacitou. Para Deus ninguém é insignificante. Ele faz coisas grandiosas. Terceiro e último subtópico do nosso segundo tópico diz assim: Heróis. Heróis é pouco. Terceiro e último subtópico do nosso segundo tópico que diz assim: heróis, porém falhos. Hebreus 11:32. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões. A história dos juízes de Israel é marcada por ocasiões que nos saltam os olhos, dignas de heróis. Estes enfrentaram batalhas difíceis e complexas contra as nações vizinhas, tiveram que enfrentar exércitos fortes, feras selvagens e condições adversas para ser o libertador de Israel. Otiniel, o primeiro juiz de Israel, libertou o povo da opressão da Mesopotâmia, trazendo 40 anos de paz para o povo. Eude assassinou o rei Eglon usando apenas uma espada escondida. Sangar derrotou 600 homens filisteus usando uma queixada de boi. Gideão derrotou os midianitas com apenas 300 homens. Sansão derrotou filisteus sozinho, matou leão com suas próprias mãos e derrubou as colinas, destruindo e matando milhares de inimigos em sua morte e etc. Essas e muitos outros feitos dignos de filmes de Hollywood foram realizados por esses juízes. Porém, entretanto e todavia, independente desses atos heróicos através desses homens, demonstrando virtudes dignas de verdadeiros heróis, eles também deixaram transparecer suas limitações humanas, também expressaram falhas de caráteres e fraquezas. Eude era canhoto, característica incomum e possivelmente vista como desvantagem em sua época. Sangar, que não possuía armas de guerras, derrotou inimigos com uma queixada de boi. Débora, a única mulher dessa lista, viveu uma sociedade predominantemente patriarcal. Baraque demonstrou insegurança. Gideão sentia-se incapaz e insignificante. Jefté foi rejeitado por sua própria família por ser filho de uma prostituta. Sansão, impulsivo, dominado por desejos pessoais e frequentemente colocou seus interesses acima da sua missão. O livro de Juízes mostra que, a despeito das falhas humanas, Deus pode usar homens e mulheres em razão de sua graça e misericórdia. Irmãos, isso é fantástico. O nosso terceiro subtópico aqui do segundo tópico vai tratar um ponto que eu acho muito importante a respeito
dos juízes de Israel. Porque é, os feitos deles foram tão grandiosos, irmãos, tão grandiosos que Hebreus ele vai citar esses juízes. Ele vai falar a respeito de Sansão, de Jefté, quando eles estão falando ali dos heróis da fé, dos homens que fizeram feitos grandiosos através de Deus. Ele vai citar Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, e ainda fala que os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, como foi no caso de Sansão, que brigou com um leão e fechou a sua boca, matou um leão com suas próprias mãos. Isso é interessante porque esses homens, na história de Israel, na história do povo hebreu, tanto naquele tempo como para você conversando com um israelita, com um judeu hoje em dia, eles olham para esses homens como heróis, como homens que fizeram coisas dignas de herói, como homens que, se fosse produção de filme, estaria em Hollywood, estaria estreando as maiores séries que a gente vê por hoje em dia, porque os atos que eles fizeram, as histórias que eles contaram, as coisas que eles vivenciaram são coisas que saltam aos nossos olhos, são coisas que, ao olhar do homem, chega ao ponto de idolatrá-los por tão magnífico que é o feito que aquele homem fez. E o que isso é interessante porque o livro de Juízes, ele faz questão, irmãos, ele faz questão de mostrar esse lado heróico deste juiz, mas também a fragilidade desse juiz. Ao mesmo tempo em que ele mostra a conquista, a glória, o poder, o deslumbre fantástico do feito que esse juiz fez, ele também mostra a escravidão humana. Ele também mostra a degradação humana. Ele também mostra a desvirtuosa vida humana que nós vivemos após o pecado. Esses homens, muito deles, tinham características que eram negativas. Eude era um canhoto, era uma característica incomum naquele tempo, naquela sociedade. Imagine, vamos colocar numa palavra que a gente conhece nos dias atuais, que é a palavra bullying. Imagina a pressão, o bullying que esse cara sobrevivia e vivia naquele período. E mesmo assim Deus escolheu ele. E mesmo assim Deus separou ele como um juiz. Isso me emociona porque é a forma com que Deus trabalha, é a forma com que Deus faz, é a forma com que Deus mostra que ele prefere agir assim na vida de alguém que não tem nada para oferecer na sociedade. Ele prefere utilizar uma pessoa em que a vida mostra para ela que ela não tem mais condições de ser alguém. Deus tem esse poder de mudar essas histórias. Deus gosta disso. Deus faz isso. Sangar, ele não possuía armas. Quando diz que ele não possuía armas de guerra, nós estamos falando de talento. Ele não tinha talento algum. Ele não tinha capacidade alguma, mas derrotou os inimigos com uma queixada de boi, com algo improvável, com algo que eu e você não pensaríamos em utilizar ou fazer. Então, ao mesmo tempo que o livro de Juízes mostra esses atos heróicos desses homens, ela também mostra esses atos, essa forma de viver, esse jeito de viver que não era valorizado pela sociedade. Eram pessoas que, sim, fizeram atos heróicos, fizeram atos gigantescos, mas também eram homens, eram mulheres, eram pessoas. O que dizer de Débora, que vivia uma sociedade patriarcal, onde o homem imperava e a mulher só servia ao homem. E ela foi a mulher que incentivou um homem a ir à guerra. Você entende? Então, a mesma forma em que esse livro mostra as glórias, os lados fortes desses juízes, ela também mostra as dificuldades, ela também mostra que eles eram homens e mulheres que passavam pelas mesmas dificuldades que eu e você passou. Aí eu coloquei aqui,
O livro de Juízes mostra que, a despeito das falhas humanas, Deus pode usar homens e mulheres em razão de sua própria, da sua graça e misericórdia. Irmãos, isso é gigantesco porque muitas das vezes eu e você não realizamos a obra de Deus, não fazemos a obra de Deus, enterramos o nosso ministério, enterramos o nosso chamado pelo feito, por algo que aconteceu no passado e nós nos martirizamos, nós nos condenamos, nós olhamos para nós mesmos e dizemos que Deus não pode nos usar, mas a vida desses heróis, desses juízes que Deus levantou, mostra para nós que, independente das falhas do passado, dos erros do passado, Deus continua querendo nos usar. Deus continua com uma obra na nossa vida. Aquilo que nós fizemos no passado, nós podemos nos arrepender, abandonar e prosseguir, porque Deus é cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade e justo para fazer infinitamente mais. Então, que essa lição possa nos ensinar, que essa lição possa me ensinar, possa ensinar você, que independente dos erros meu ou seu ou de outros no passado sobre a nossa vida, que nós possamos nos arrepender deles, vivermos da maneira com que Deus quer que nós vivamos e prosseguirmos, porque a obra de Deus não falha. O que dizer de Jefté, que foi rejeitado por sua família, por ser filho de uma prostituta, mas Deus o escolheu como um juiz de Israel? Pois bem, meus irmãos, terceiro e último tópico dessa nossa primeira lição do terceiro trimestre da classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. O nosso terceiro tópico diz assim: a mensagem de Juízes para o tempo presente. O primeiro subtópico diz: quando cada um fazia o que parecia certo. Acontecimentos antigos, mas problemas atuais. A história dos Juízes foi um período específico de Israel, onde eles estavam se tornando um país-estado pela primeira vez na história. O povo hebreu sempre existiu, mas até o momento não tinha um território propriamente dito. Os acontecimentos até aquele momento, como também depois, servem-nos de sombras, ensinamentos, como dizem Hebreus. Com a morte de Josué e a caminhada para a conquista da Terra Prometida, Israel ficou sem um líder referência, alguém que poderia exercer o papel de líder político, social e espiritual. Sendo assim, as pessoas seguiam a sua vida fazendo o que bem entendiam. Um aspecto central deste livro é advertir que cada pessoa fazia o que parecia certo. Juízes 17:6 e 21:25. A mensagem do livro de Juízes é exatamente transmitir essa mensagem de que, por falta de uma liderança, por falta de uma autoridade, as pessoas começaram a fazer as coisas de acordo com o que bem entendiam. Os acontecimentos do antigo ainda refletem no mundo atual. A falta de uma liderança, o desfavorecimento da autoridade, tanto na família, tanto na igreja, como num governo, socialmente dizendo, elas tendem a levar a essa anarquia total, onde as pessoas vivem desenfreadamente de acordo com sua maneira, de acordo com o seu desejo, com sua vontade, e isso é uma marca da pós-modernidade. A gente entende que o livro de Juízes foi um período de um acontecimento na vida de Israel, uma parte da história de Israel, uma parte muito importante porque é o início da história de Israel como um país-estado, como uma nação, que até hoje, como eu já disse mais uma vez aqui, que até hoje briga para ser uma nação, para ser um estado lá no Oriente Médio, e é um ponto muito importante da história de Israel, mas também que nos remete aos dias atuais. A mensagem antiga ainda ecoa, ainda vive sobre o nosso mundo, porque o nosso mundo é marcado pela pós-modernidade. Na pós-modernidade, a tendência é negar toda espécie de liderança, a tendência é negar toda espécie de autoridade e a tendência é viver um relativismo moral. As pessoas vivem de acordo com o que bem entender. As pessoas não querem ninguém liderando as suas vidas, ninguém xeretando, vamos dizer assim, a sua própria conduta, a sua vida. Elas querem viver de acordo com o que aquilo lhes faz bem ou não. Elas são as suas próprias regras de fé. Então, da mesma maneira que vivia o povo de Israel naquele período, que é muito distante do nosso período, as pessoas de hoje em dia também vivem esse problema. Esse problema é antigo, mas também
é a atual. A gente colocou aqui as consequências disso foram desastrosas e nos ensinam esse risco nos dias atuais. Primeiro de tudo, é o perigo da ausência da liderança. O período do juízo mostra que a ausência de uma liderança firme e comprometida com Deus leva à desordem moral e espiritual. A frase que se repete no livro resume essa realidade. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Quando falta uma liderança que ensine, corrija e inspire pelo exemplo, as pessoas tendem a seguir os seus próprios interesses, afastando-se dos princípios de Deus. Os dias atuais, na pós-modernidade, a sociedade tende a rejeitar toda forma de autoridade. As pessoas já não querem mais serem lideradas em todas as esferas da vida: família, trabalho, ensino e na sociedade em geral. A tendência tem sido cada um fazer o que bem lhe apraz. Essa é uma das marcas dos dias atuais. Pois bem, como a gente viu, é um problema antigo, mas também é um problema atual. Na pós-modernidade, que é esse mundo que a gente vive globalizado, a tendência é essa rejeição à liderança. Ninguém mais quer ser liderado. Ninguém mais quer ter uma pessoa que rechace a sua conduta, que poda a sua forma de viver, que dite para você aquilo que é correto e aquilo que é errado. E só que a Bíblia é tão fantástica que tem um versículo na Bíblia, em Provérbios, se eu não me engano, que diz que enganoso é o coração do homem. E maldito é o homem, aquele que confia no homem. Quando a Bíblia está dizendo isso, ela está dizendo que o próprio coração do homem o engana. O próprio coração do homem não é capaz de dar direcionamento correto para o homem. E quando o homem, quando a Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem, ela não está dizendo que maldito é aquele homem que confia no terceiro homem ou no segundo homem, mas sim no próprio homem, em si mesmo. Porque se o nosso coração é enganoso, nós mesmos não conseguimos nos direcionar, nos liderar, olhar para nós e saber aquilo que é correto, aquilo que é reto, aquilo que é certo. Porque o nosso próprio coração está contaminado. A nossa própria carnalidade vai querer nos auto-sabotar e viver uma vida desgarrada de Deus, achando e dizendo para nós mesmos que aquilo é correto, que aquilo é certo. Então, essa é uma das marcas da pós-modernidade. Ela rejeita a liderança. Ela quer auto-se liderar. Ela quer liderar, mas não quer ser liderada. Ela quer mandar, mas não quer ser mandada. Ela quer ensinar, mas não quer ser ensinada. Então, esse é um dos perigos que essa conduta no acontecimento antigo na vida de Israel ocorreu na vida deles, que também ocorre nos dias de hoje. A segunda consequência é o valor da autoridade. A narrativa dos juízes nos faz lembrar da importância da autoridade presente na sociedade. Israel falhou espiritualmente, pois não havia uma autoridade espiritual. Falhou como nação, pois não havia um rei, um governo, um governador, um juiz. Falhou, pois não era direcionada por Deus. A Bíblia ressalta a importância da autoridade constituída por Deus em todas as esferas da vida humana. Na família, Efésios 6,14, Colossenses 3, 18, 22, Provérbios 22, 6. No governo, Romanos 13, 1, 2 e 1 Pedro 2, 13, 14. Na igreja, Hebreus 13, 17 e em 1 Coríntios 14, 40. Então, a segunda consequência que a gente vê nesse acontecimento do período dos juízes na vida de Israel é o valor da autoridade. Eles não tinham uma autoridade. Eles não tinham uma pessoa que dirigia eles politicamente. Eles não tinham uma pessoa que dirigia eles espiritualmente. Eles não tinham ninguém que pudesse direcionar a forma correta, por mais que Deus já tinha mostrado para eles a aliança, que Deus já tinha mostrado a lei para eles e o que eles deveriam fazer era só seguir a lei e a palavra, mas mesmo assim, por falta dessa autoridade, por não valorizar a autoridade divina e a autoridade constituída por Deus, eles acabaram caindo nesses pecados aí, onde eles se desviavam, onde eles se rebelavam contra Deus, viviam em comum acordo com os cananeus, com as nações vizinhas, e assim se desviavam daquilo que Deus tinha para fazer na vida deles. Então eles menosprezavam o valor da autoridade, e assim levava a tudo o que aconteceu com eles naquele período, e isso serve como consequência para nós hoje em dia, porque se nós desvalorizarmos as autoridades constituídas por Deus, tanto na família,
no governo como na igreja, nós iremos padecer e iremos andar cegamente, porque nós não estamos obedecendo, primeiro, no governo, aquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia nos ensina a orar por essas pessoas que foram constituídas, que foram levantadas lá, se elas estão lá, foi por permissão de Deus na igreja, porque Deus levantou homens e mulheres e Deus continua levantando homens e mulheres para dar continuidade. Então, se nós não obedecemos e não dermos valor a essa autoridade, nós iremos padecer o mesmo que padeceu o povo dos juízes. E também na família, porque Deus constituiu famílias, Deus preparou famílias, e família tem uma autoridade de ensinar, de corrigir, de exortar. Ela tem um papel importante na formação da sociedade. Então, se nós desvalorizarmos esses três eixos, na família, no governo e na igreja, nós iremos viver uma vida desordenadamente. Nós iremos viver uma vida marcada por instabilidade, marcada por injustiça, marcada por violência e constante afastamento de Deus. Violência porque quando o homem desobedece uma autoridade humana, ele acaba só trazendo violência. Quando o homem rouba, quando o homem furta, quando o homem desobedece a ordem, a lei do governo, ela está causando essa injustiça, essa violência, essa instabilidade, o caos social. Quando nós desobedecemos a ordem da família, onde homem e mulher se unem e crescem e têm uma família, constitui um governo familiar, nós estamos causando a instabilidade, a violência e constante afastamento de Deus. Quando nós desobedecemos a igreja, nós estamos nos afastando de Deus. Então, isso nos mostra o valor da autoridade. A outra terceira consequência é a consequência do relativismo moral. O relativismo moral sustenta que não existe uma verdade absoluta sobre o certo e o errado, fazendo com que cada pessoa se torne a sua própria referência para suas escolhas. O livro de Juízes revela as consequências desse modo de viver. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Então, essa é uma das marcas mais arruinantes da pós-modernidade, porque ela não considera uma verdade absoluta, ela vive um relativismo moral. Para eles não existe aquilo que é correto, não existe o que é certo. O que é correto é você se fazer e se sentir bem, é você se sentir excelente, mesmo fazendo aquilo que aos olhos da sociedade tradicional seria algo errado. Então, o maior perigo a maior consequência de vivermos assim desenfreado é o relativismo moral. Aí eu coloquei aqui para finalizar: o resultado foi uma sociedade marcada pela instabilidade, injustiça, violência e constante afastamento de Deus. Segundo subtópico do nosso terceiro e último tópico diz o ciclo da libertação. O livro de Juízes apresenta um ciclo que se repete diversas vezes na história de Israel. Primeiro, o povo se afastava de Deus e adotava práticas pagãs. Como consequência da sua desobediência, era entregue à opressão de povos inimigos. Em meio ao sofrimento, Israel reconhecia seu pecado e clama a Deus por socorro. Então Deus, em sua misericórdia, levanta um juiz para libertar o povo e restaurar a paz. No entanto, após um período de tranquilidade, uma nova geração esquecia os feitos de Deus e voltava a pecar, reiniciando o mesmo ciclo. Esse padrão revela tanto a fragilidade do coração humano quanto a fidelidade de Deus. Enquanto o povo repetidamente falhava em permanecer obediente, Deus continuava oferecendo oportunidades de arrependimento e restauração. O ciclo dos juízes ensina que a verdadeira libertação não depende apenas de uma mudança nas circunstâncias, mas de uma transformação permanente no relacionamento com Deus. Como a gente já disse aqui, o livro de Juízes ele é marcado por esse ciclo da libertação. Primeiro, o povo desobedece a Deus, o povo peca contra Deus. Ao pecar contra Deus, Deus desce com juízo. Deus envia uma nação, Deus envia uma praga, Deus envia qualquer coisa para julgar, subjugar esse povo que está vivendo desordenadamente, vivendo de acordo com a sua própria maneira. Então Deus envia uma nação para subjugar. Quando essa nação vem e subjuga o povo, quando começa a opressão, quando o povo começa a sofrer, o próprio povo percebe, ele cai em si. Ele olha e vê, poxa, estamos pecando contra Deus. Aí ele chora, se arrepende, ele clama a Deus, ele se volta para Deus verdadeiramente. Aí Deus vem, levanta um juiz, e esse juiz
escolhido a dedo por Deus, capacitado pelo Espírito de Deus, ele liberta esse povo dessa opressão e esse povo vive esse período de tranquilidade. Alguns viveram 40 anos, outros viveram 2 anos, 3 anos, outros viveram alguns meses e por aí vai. Esse é um ciclo que se repete desde o primeiro juiz até o último juiz de Israel. Só que o que é interessante nós colocarmos sobre esse ponto é que esse ciclo ele vai se afunilando. Esse ciclo ele vai virando uma espécie de um funil que ele vai apertando cada vez mais que vai chegando no final. Alguns teólogos dizem que esse funil de Deus ele vai culminar lá em 720 alguma coisa, quando a Assíria vem e invade Israel, o reino do norte, e leva eles cativos, e depois a Babilônia vem ao reino do sul, invade e leva eles cativos. Então ali é o ciclo final, ali é o cúmino da onde Deus posteriormente vai vir, depois de 70 anos, e vai libertar eles da Babilônia e finaliza o processo de libertação, onde eles viveram o pior momento da história de Israel espiritualmente, onde eles voltam curados, voltam sarados e vivem aquilo que Deus quer para a vida deles. Isso é interessante porque, se a gente for ver na história desse ciclo da libertação, é exatamente isso. Ele começa de uma maneira com a desobediência simples até culminar em um ato horrendo onde eles são presos, são levados, são humilhados, Judá é destruído, tudo é destronado. É claro que nós estamos estudando aqui só o período de juízo, mas eu estou fazendo essa visão teológica aqui porque é interessante mostrar que realmente é um ciclo, realmente se repete. Porém, esse ciclo ele tem uma degradação. Esse ciclo ele tem um ponto ápice que cada vez que esse ciclo se repete, os pecados vão se aumentando. O distanciamento de Deus vai se aumentando. As coisas horríveis, a promiscuidade, as coisas que os homens vão fazendo contra Deus e diante de Deus vão se intensificando. E isso mostra um fato sobre o pecado. O pecado, a gente vive esse ciclo dessa libertação, onde a gente peca uma vez, a gente se arrepende, a gente se volta, Deus vem com o juízo, a gente se arrepende, a gente volta para Deus e vive um período de paz e infelizmente nós cometemos outro pecado e por aí vai. Só que esse ciclo ele vai se afuminando, ele vai se apertando e isso é importante nós ressaltarmos, porque esse padrão ele mostra o perigo que é nós vivermos esse ciclo de libertação. O perigo que é nós vivermos desenfreado, pecando contra Deus, esperando o juízo, esperando a misericórdia de Deus, porque ele mostra que cada vez mais o homem vai endurecendo o coração, vai se tornando difícil a conversão do homem, vai se tornando uma espécie de um milagre o homem se voltar para Deus. E isso é muito importante nós falarmos, porque aí eu coloquei aqui, esse padrão revela tanto a fragilidade do coração humano quanto a fidelidade de Deus. O homem tem um coração frágil, ele sempre vai continuar essa vida pecaminosa. Ele sempre vai mostrar o quanto ele é um coração frágil, um ser humano decadente, que só pensa na maldade, mas também revela a fidelidade de Deus. Ela dura eternamente, Deus sempre vai ser fiel. Da mesma forma que ele traz um reino para julgar, e ele vai sempre trazer um reino para julgar, ele também mostra que ele está sempre oportuno, sempre disponível a responder com misericórdia quando o nosso coração se converte de fato a ele. O ciclo dos juízes ensina que a verdadeira libertação não depende apenas de uma mudança nas circunstâncias. Não é só Deus cessar a, a, a dificuldade, mas de uma transformação permanente no relacionamento com Deus, tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico que diz no poder do Espírito. Uma característica marcante do livro de Juízes é que os grandes atos de libertação não aconteceram pela capacidade natural de líderes, mas pela ação do Espírito de Deus sobre eles. Repetidas vezes, a Bíblia afirma que o Espírito do Senhor veio sobre os juízes, concedendo-lhes sabedoria, coragem, força para cumprir a missão de libertar Israel. Foi assim com Otiniel, Gideão, Jefté e Sansão, entre outros. Pois bem, irmãos, esses juízes que Deus escolheu, eles não agiram de acordo com sua própria vontade, com seu próprio poder, intelecto e, e sabedoria. O que aconteceu para eles serem um povo
um juiz capacitado, foi que Deus o escolheu e o capacitou. Frequentemente, quando a gente vê o Deus levantando um juiz, vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou. E aqui nós vamos ver uma atuação carismática, um poder espiritual de Deus agindo sobre esse juiz, o fortalecendo, dando sabedoria, dando coragem, dando força, tudo aquilo que ele não tinha como qualidade, o Espírito supriu para que ele pudesse realizar essa tarefa. E assim é na minha e na sua vida. Nós não temos intelecto, você está vendo um monte de livro aqui atrás, mas o que pode me fazer falar para você sobre Deus é o poder do Espírito. É Ele quem capacita o homem, é Ele quem faz. Eu posso ler milhares de livros, mas somente o Espírito de Deus capacita o homem para prosseguir na missão, para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E eu queria terminar essa lição agradecendo a Deus pela sua vida, dizendo para você que Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida e que o Espírito do Senhor, assim como capacitou os juízes, que ele possa capacitar a mim e capacitar a você para nós continuarmos propagando a palavra de Deus, porque o que mais importa aqui é que o reino de Deus prossiga, é que a palavra de Deus prossiga, é que o evangelho seja difundido e que nós possamos desfrutar dessa bênção salvadora que é a graça de Deus. Quando Cristo morreu por nós, nós não podíamos fazer mais nada, só aceitar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Quero pedir, curta esse vídeo mais uma vez, se você ainda não curtiu. Inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu quero, com a graça de Deus e com a bondade de Deus, eu quero poder gravar essas 12 aulas. Para eu gravar essa aula foi muito difícil, só quem está perto de mim sabe muito bem, mas eu peço a você, comenta aí se você tiver alguma dica, alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo que eu vou me esforçar para tentar lhe responder. Se eu não souber, eu vou estudar para tentar lhe auxiliar, tá bom? Segue a página do canal, que é a Bíblia em Foco no Instagram. Lá eu vou compartilhar alguns textos, algumas coisas sobre essa nossa lição que nós estamos estudando, aqui do terceiro trimestre de 2026 da classe dos jovens, da editora CPAD. E é isso. Um bom culto para vocês no domingo, uma boa aula da Escola Bíblica Dominical. Não esquece de pegar esse link e lançar lá no grupo de WhatsApp dos adultos, dos jovens, dos adolescentes. Chama todo mundo, me ajuda, ajude a propagar a palavra de Deus. Eu quero ser grato mais uma vez por tudo. Deus vos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.